O flash das câmaras cegou-me quando saí do Tribunal de Lisboa e a voz do jornalista cortou o ar como uma lâmina. Sofia Mendes admite que seduziu a filha de magnata do vinho para se apoderar da herança? O meu coração batia descontrolado, mas o que ninguém sabia era que Isabel Carvalho tinha sido a primeira a procurar-me, 2 anos antes, com um pedido de ajuda que mudou as nossas vidas para sempre. Eu estava no meu escritório na Baixa, rodeada de pastas de direito de família, quando ela entrou, olhos vermelhos e mãos trêmulas. Preciso de alguém que não me julgue, disse ela, voz baixa como se as paredes pudessem ouvir. Não era cliente comum. Era a filha única de António Carvalho, dono de metade das vinhas do Douro, um homem que aparecia nos jornais como exemplo de tradição e poder. Isabel tinha 28 anos, eu 32, e naquele dia ela contou-me que a família a pressionava para casar com um herdeiro adequado, enquanto o seu coração gritava outro nome, o nome de uma mulher. Eu ouvi. Não prometi milagres, mas prometi discrição. Nas semanas seguintes, as reuniões tornaram-se jantares discretos em pequenos restaurantes de Alfama, depois passeios noturnos junto ao Tejo onde o vento levava as nossas confidências. O amor chegou devagar, como o vinho que o pai dela produzia, primeiro o aroma, depois o gosto, por fim a embriaguez. Mantivemos tudo em segredo. Eu tinha uma carreira sólida como advogada especializada em heranças, ela, uma vida de eventos sociais e obrigações. Ninguém suspeitava. Até ao dia em que António Carvalho morreu num acidente de viação na A1, o carro a sair da estrada numa curva molhada. O testamento foi lido uma semana depois, e o inferno abriu-se. A mãe de Isabel, Dona Teresa, olhou-me como se eu fosse veneno. A minha filha nunca seria capaz de escolher sozinha. Alguém a manipulou. Os primos, os advogados da família, os jornalistas que cheiravam sangue, todos apontaram o dedo para mim. Sofia Mendes seduziu-a para chegar ao dinheiro. As redes sociais explodiram. O meu nome estava em todos os cabeçalhos, a advogada que destruiu uma dinastia. O meu sócio ligou-me às 6 da manhã. Temos de suspender-te, Sofia. Os clientes estão a cancelar. Eu fiquei ali, no meio do meu apartamento em Campo de Ourique, a olhar para o Tejo pela janela, perguntando-me quanto tempo conseguiria aguentar antes de tudo desabar. Isabel telefonou-me às lágrimas. Não digas nada. Eu protejo-te. Mas eu sabia que proteger-me significava mentir e mentir significava trair o que éramos. Naquele primeiro dia de tribunal, enquanto esperava a audiência preliminar, senti o peso de cada olhar. A família Carvalho ocupava 3 filas inteiras, todos de preto, como num funeral. O juiz entrou e o silêncio caiu. O advogado deles leu a acusação, influência indevida, manipulação emocional, tentativa de apropriação de bens. Eu olhei para Isabel, sentada ao lado da mãe, e vi nos seus olhos o mesmo medo que eu sentia. Uma decisão simples, contar a verdade ou calar-me, podia salvar ou destruir tudo. E eu ainda não sabia qual caminho escolheria. Os dias seguintes foram um borrão de chamadas perdidas e mensagens anónimas. O meu telefone não parava. Lésbica em terceira, destruidora de famílias. Eu desligava o som, mas não conseguia desligar a cabeça. Isabel veio ao meu apartamento à meia-noite, capa de chuva molhada, cheirando a vinho tinto e desespero. Eles querem que eu diga que foste tu que me procuraste. Que me seduziste no teu gabinete. Eu segurei-lhe as mãos frias. E tu vais dizer isso? Ela abanou a cabeça. Nunca. Mas se eu falar, eles cortam-me tudo. A herança, a casa, até o nome. A chuva batia na janela como aplausos sarcásticos. Eu sabia que, naquele momento, cada palavra nossa podia ser a última. A notícia saiu no Correio da Manhã com fotografia minha a sair do tribunal, advogada acusada de seduzir herdeira de 200 milhões de euros. O meu sócio enviou-me um e-mail formal, suspensão imediata por tempo indeterminado. Os meus colegas evitaram-me nos corredores do prédio. Até a senhora da limpeza baixou os olhos quando me cruzou. Eu, que tinha construído uma reputação de integridade em 15 anos de carreira, via a desfazer-se como papel molhado. Isabel marcou encontro num café escondido perto do mirador de Santa Luzia. Estava pálida, o cabelo preso num rabo de cavalo apertado.
A minha mãe contratou um detetive privado. Eles têm fotografias nossas em Sintra há 2 meses. Eu senti o chão fugir. Como? Alguém nos seguiu. Ela pousou o telefone na mesa e vi as imagens, nós as duas de mãos dadas junto à Quinta da Regaleira a rir como adolescentes. Eles dizem que eu era vulnerável, que tu aproveitaste. A voz dela quebrou. Mas fui eu que te procurei, Sofia. Fui eu que marquei a primeira consulta. Em casa dos Carvalho, em Sintra, a reunião familiar foi um tribunal paralelo. Dona Teresa gritou: tu vais negar tudo em público, Isabel. Por mim, pelo teu pai, pela memória dele. O primo mais velho, um homem de terno caro, acrescentou: se isto chegar a tribunal, perdemos contratos com os franceses. O nome Carvalho fica manchado. Isabel levantou-se. Eu amo-a. E não vou mentir. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer sentença. A mãe dela apontou-me como se eu fosse o diabo. Tu destruíste minha filha. Eu não estava presente, mas Isabel gravou a conversa no telefone e enviou-me depois. Ouvi cada palavra no escuro do meu quarto, o coração a apertar. Nessa noite, um carro parou à porta do meu prédio. Paparazzi. Um deles gritou o meu nome quando saí para comprar pão. Corri, mas a fotografia saiu na mesma, eu de cabeça baixa, como culpada. No dia seguinte, o meu banco ligou: estamos a rever a sua conta profissional devido a riscos de imagem. Tudo desmoronava. Eu liguei à minha irmã em Coimbra. Vem para cá uns dias, pediu ela. Mas como podia deixar Isabel sozinha no meio daquela tempestade? Isabel apareceu à minha porta às 3 da manhã, mala pequena na mão. Eles trancaram-me o cartão de crédito. Disse que ia passar a noite com uma amiga. Dormimos abraçadas no sofá, sem falar, só o som da respiração uma da outra. De manhã, ela disse: vamos lutar. Juntas? Eu olhei para ela e vi o preço que já estava a pagar, olheiras, mãos trêmulas, o sorriso que desaparecera. E perguntei-me pela 1000ª vez se valia a pena arrastar a mulher que amava para o fundo comigo. A audiência seguinte foi marcada para dentro de 10 dias. O advogado deles pediu o exame psicológico a Isabel para provar manipulação emocional. Eu quase ri de desespero. Manipulação? A única coisa que eu tinha feito fora a mala. Mas o juiz aceitou. Agora, além de tudo, íamos ser avaliados como doentes. Isabel apertou-me a mão por baixo da mesa. Eu aguento. Tu aguentas? Eu assenti, mas por dentro sentia que a corda que nos unia estava prestes a romper. O exame psicológico foi marcado num gabinete discreto em Campo Pequeno. A psicóloga, uma mulher de 50 anos com olhar neutro, perguntou a Isabel: quando começou a sentir atração por mulheres? Isabel respondeu com voz firme: aos 16. Mas só contei à Sofia porque confiava nela como advogada. A mulher anotou, sem expressão. Depois virou-se para mim, e a senhora, doutora Mendes, nega ter iniciado contacto? Nego, respondi. Foi ela que marcou a consulta. A sessão durou 2 horas. Quando saímos, Isabel tremia. Eles vão usar isto contra nós. Enquanto isso, o meu antigo escritório enviou-me uma carta de rescisão definitiva. Razões de imagem pública incompatíveis com a ética da firma. Eu li a frase 3 vezes, sentada no chão da cozinha, e ri-me sem som. 15 anos de noites em claro, clientes salvos, heranças resolvidas, tudo reduzido a razões de imagem. Liguei ao meu melhor amigo, Miguel. Preciso de um emprego, qualquer coisa. Ele hesitou. Agora não é boa altura, Sofia. O teu nome está em todo lado. A perseguição dos jornalistas intensificou-se. Um fotógrafo seguiu-nos até Cascais. Isabel acelerou o carro alugado, eu no banco do passageiro. Na curva da estrada para Guincho, um paparazzo cortou-nos o caminho. Isabel travou a fundo.
O carro derrapou, bateu no rail de proteção. Nenhum ferimento grave, só vidros partidos e um susto que durou dias. No hospital, enquanto me tratavam o corte na testa, ela sussurrou: se eu perdesse-te, eu segurei-lhe o rosto. Não vais? Mas ambos sabíamos que a cada dia o perigo crescia. Dona Teresa deu uma entrevista exclusiva à SIC: a minha filha está confusa. Aquela mulher aproveitou-se da morte do pai para a manipular. A entrevista foi partilhada milhares de vezes. Comentários: que vergonha para Portugal, deixem a família em paz. Isabel viu e chorou no meu ombro. O meu pai nunca me teria obrigado a casar. Ele sabia, acho que suspeitava. Eu não perguntei mais. Tinha medo da resposta. A família apresentou queixa-crime por coação psicológica. O Ministério Público abriu inquérito. Agora era oficial, eu era suspeita. O meu passaporte foi retido por precaução. Eu, que nunca tinha saído do país sem motivo, sentia-me prisioneira na minha própria terra. Isabel propôs: vamos contar tudo. O primeiro contacto, as mensagens, os e-mails. Eu hesitei. Se contarmos, eles dizem que tu eras vulnerável e eu aproveitei-me da posição de advogada. O dilema era cruel. Proteger-me significava trair nosso amor, proteger o nosso amor significava destruir a família dela. Nessa noite, no meu apartamento, fizemos uma lista de opções num papel. Todas terminavam mal. Isabel rasgou o papel: escolho-te a ti. Eu abracei-a, mas o medo ficou entre nós como uma terceira pessoa. O perito judicial chegou à mansão dos Carvalho com uma equipa de 3 pessoas. Examinaram contas bancárias, transferências, e-mails antigos. Eu fui chamada a depor como testemunha. No gabinete do juiz, o advogado deles perguntou: Doutora Mendes, nega ter recebido qualquer valor da família Carvalho antes do falecimento de António? Nego. Mostraram-me extratos. Nenhuma transferência minha. Depois mostraram os registros de consultas. A primeira marcação tinha sido feita por Isabel, do telefone dela, 2 anos antes. Cliente procurou-me voluntariamente, declarei. O juiz anotou. O testamento foi analisado linha a linha. António deixava tudo a Isabel, mas com uma cláusula estranha: se a minha filha demonstrar capacidade de decisão autónoma, a herança será plena. A família alegava que eu tinha influenciado essa autonomia. O perito encontrou e-mails antigos entre Isabel e o pai. Pai, preciso de falar contigo sobre algo importante. Há uma mulher, António respondera, fala com a advogada Sofia Mendes. Confio nela. A data era 3 semanas antes da primeira consulta. Quando o relatório chegou, o advogado deles empalideceu. Isto não prova nada. Mas provava. Provava que Isabel me procurara primeiro, por indicação indireta do próprio pai. Dona Teresa gritou no corredor do tribunal: isto é uma falsificação. O juiz ordenou silêncio. Isabel olhou-me do outro lado da sala e pela primeira vez em semanas vi um brilho de esperança nos seus olhos. Os jornais mudaram o tom, novos documentos revelam que a herdeira procurou a advogada primeiro. Mas o dano já estava feito. Os meus antigos clientes não regressavam. A minha conta bancária estava quase a zero. Isabel perdeu o acesso à conta conjunta da família. Vivíamos do pouco que eu ainda tinha. Mas tínhamos uma à outra. O detetive privado da família apresentou o relatório final: nenhuma prova de manipulação financeira. Só mensagens de amor. O juiz marcou a audiência final para dentro de 15 dias. Agora, tudo dependia de uma decisão: Isabel testemunhar ou não. Isabel acordou a chorar. Se eu testemunhar, a minha mãe nunca me perdoa. Eu segurei-a: e se não testemunhares, perdes a ti própria. Passámos a noite a falar, a recordar o primeiro beijo no mirador da Senhora do Monte, o primeiro amo-te sussurrado no carro estacionado junto ao rio. O amor que construímos em segredo era mais forte que qualquer testamento. No dia da audiência, o tribunal estava cheio. Dona Teresa sentou-se na primeira fila, olhar frio.
Isabel subiu ao banco das testemunhas. O advogado dela perguntou: quem procurou quem? Isabel respirou fundo. Fui eu. Marquei a consulta porque precisava de ajuda para ser quem sou. Sofia nunca me pressionou. Só me ouviu. O silêncio no tribunal era absoluto. Dona Teresa levantou-se, mas o juiz mandou-a assentar. O meu advogado apresentou os e-mails do pai de Isabel. O juiz leu em voz alta. A decisão autónoma de que falava o Sr. Carvalho era exatamente isto: escolher o próprio caminho. O procurador pediu a absolvição. A família Carvalho pediu 10 minutos. Saíram para o corredor. Quando regressaram, Dona Teresa tinha os olhos vermelhos. Retiramos a queixa. A voz saiu baixa, quase inaudível. Mas o preço estava pago. Eu tinha perdido a carreira. Isabel tinha perdido o respeito da mãe. Saímos do tribunal de mãos dadas, pela primeira vez em público. Os flashes dispararam. Desta vez não fugimos. 6 meses depois, vivemos num pequeno apartamento em Alfama com vista para o Tejo. Eu trabalho como consultor independente, clientes pequenos que não ligam a escândalos. Isabel abriu uma pequena galeria de arte em Cascais, usando o dinheiro que o testamento finalmente lhe deu depois da decisão judicial. A mãe dela ainda não fala connosco, mas enviou uma mensagem no Natal: cuida dela. Foi o suficiente. Sentadas no terraço ao pôr do sol, Isabel encostou a cabeça no meu ombro. Valeu a pena? Eu beijei-lhe a testa. Sempre. O escândalo passou. Os jornais encontraram outra história. Mas nós ficamos. Mais fortes, mais nossas. A verdade saiu cara. Perdi amigos, reputação, estabilidade. Isabel perdeu o nome intocável da família. Mas ganhamos algo que nenhum testamento pode comprar: a liberdade de sermos quem somos, juntas. E tu, que lês isto, achas que o silêncio protege o amor verdadeiro ou que a coragem de falar a verdade é sempre o caminho certo? Certo ou errado?